Os sistemas de produção de integração lavoura, pecuária, floresta, ou ILPF, crescem a cada ano. Eles permitem superar o antagonismo entre agricultura e pecuária. Não se trata apenas de expandir a agricultura em áreas de pastagem degradada. Com o ILPF, agricultura e pastagem são praticadas no mesmo local, com recuperação da fertilidade e do potencial produtivo dos solos. No ILPF, o componente florestal garante o bem-estar animal por meio do conforto térmico e promove um vigoroso armazenamento de carbono atmosférico nas árvores. A carne carbono neutro é um dos resultados deste sistema. Mais do que fazendas, o ILPF cria paisagens sustentáveis e fortalece o desenvolvimento rural coletivo. E pode ser praticado por grandes e pequenos produtores, com excelentes ganhos de produtividade em grãos, carne, leite e madeira. Para falar sobre a constante evolução tecnológica e territorial do ILPF, seus benefícios e exemplos de sucesso, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com Abílio Rodrigues Pacheco, engenheiro florestal, doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Floresta e produtor rural em Goiás. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agricultura e aqueles atores, não é, que fazem essa sustentabilidade acontecer concretamente no cotidiano das fazendas, do uso das terras. E hoje nós vamos falar sobre essa integração lavoura, pecuária e floresta. Essa novidade está deixando de ser novidade, cada vez mais praticada no Brasil, com ganhos econômicos, sociais, com benefícios para o bem-estar animal, para a produção, para tudo isso. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com um craque no assunto, o Abílio, lá da Embrapa. Bem-vindo ao Brasil Verde, Abílio. Doutor Evaristo, muito obrigado pelo convite para poder estar aqui. Para mim é uma honra muito grande poder estar e compartilhar a nossa experiência como pesquisador da Embrapa, estudando esse sistema, e como produtor rural aplicando. Muito bom. Esses dois aspectos na sua vida que vão interessar muito as pessoas, porque tanto você trabalha na produção da inovação na Embrapa, como você também aplica isso com outros produtores e nas suas próprias terras, né, no seu próprio trabalho como produtor rural. Mas, Abílio, antes da gente entrar assim falando aí da integração lavoura-pecuária, dessa experiência, conta um pouco para nós, as pessoas gostam de conhecer a sua história. Como é que você não nasceu embaixo de eucalipto, de um boi no meio de um pasto, não, você tem uma história, né? Conta para nós um pouco a história para dizer como é que você chegou onde nós estamos hoje. Eu vou ser bem breve, doutor Evaristo. Nós estamos numa região lá no município de Inaciolândia, Cachoeira Dourada, e o que aconteceu uns 10 anos atrás foi a chegada da cultura da cana de maneira muito forte para lá, e oferecendo bons valores para o arrendamento de terra. A maioria dos investimentos dessas usinas é na planta industrial. Então, era uma opção muito interessante na época. E eu não me interessei muito por essa opção de arrendar terra. E com a chegada deles, observou-se uma valorização muito grande da terra e eu não poderia continuar com pecuária de corte, porque trabalhando na Embrapa aqui em Goiânia, eu sabia que eu não poderia mexer com agricultura irrigada e nem gado de leite, que exige muita presença. Então, a atividade tinha que ser mesmo a pecuária de corte, que você consegue fazer com uma certa qualidade e à distância. Só que a pecuária de corte, ela destaca por ser uma atividade segura e de baixa rentabilidade. Então, eu tinha que buscar uma opção alternativa diante da oportunidade que seria o arrendamento das terras para as usinas de cana. E nessa época eu fui bastante iluminado, eu estava fazendo doutorado aqui em Goiânia e estava na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão lá, trabalhando com a minha tese de doutorado. Quando eu deparei com a revista Depamig, que é uma empresa que eu admiro muito, que produz muita qualidade com poucos recursos, e tinha um número que falava só de ILPF. Eu peguei aquela revista, li bastante e resolvi começar. Aí comecei com a pequena área, sabe, esse negócio do pioneirismo sempre gera às vezes algumas críticas e tal, mas eu fui fazendo passo a passo.
sabe? Ou seja, um pasto por ano. Primeiro por recursos escassos e a capacidade de investimento. E aí começamos, doutor Evaristo, e na medida que o tempo foi passando, foi sendo mostrado para nós que nós tínhamos feito a escolha certa. Nós participamos daquele programa, do prêmio Lavon Martins de Sustentabilidade, da Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, da Fiesp, em São Paulo, e fomos premiados, reconhecidos como estávamos praticando um sistema de produção de grande sustentabilidade. Então, depois recebemos também um prêmio da revista Globo Rural como Fazenda Sustentável e começamos a ser chamados para o exterior várias vezes, Estados Unidos e Europa, para poder divulgar esse sistema de produção. E na medida que o tempo foi passando, foi me dando muita segurança, e hoje eu já tenho tanta segurança que eu estou no segundo ciclo do ILPF, já tem áreas que já foram comercializadas a madeira e nós reimplantamos. Eu estou muito convencido, e eu costumo dizer, doutor Evaristo, que eu não vejo, em todas as palestras que eu vou e eu falo isso, nenhuma razão para o pecuarista de corte ou de leite não produzir leite e madeira ou carne e madeira em suas propriedades. Economicamente é extremamente viável e ambientalmente são várias vantagens em adotar esse sistema. É reconhecido um sistema de produção com viés da sustentabilidade muito forte, e isso eu acho que tem chamado muita atenção do mundo. Eu costumo dizer que esse sistema de produção, ou ele vai ser o sistema de produção, sistemas integrados de produção, ou ele vai estar entre aqueles sistemas que estarão sendo adotados no futuro. Eu tenho uma segurança bem grande ao afirmar isso. Abílio, o pessoal que assiste a gente, acompanha o programa, a imensa maioria é o pessoal que vive nas cidades, né? Nem sempre conhece o campo, nem tem muito esse contato com o campo. Então, eles assistem o programa porque eles sempre aprendem, conhecem mais sobre essa realidade da agricultura, as transformações, que muita gente não está sabendo o que está acontecendo, né? Talvez você pudesse explicar já inicialmente o que é essa integração lavoura, pecuária, floresta. São vários sistemas, a gente sabe, mas explique para quem, vamos para uma pessoa que não tem assim um contato direto com a agricultura, né? O que é a integração lavoura, pecuária, floresta e um pouco a importância disso para a sustentabilidade. Vamos falando assim de uma forma bem genérica para eles entenderem, e aí você pode continuar até dizendo de benefícios concretos que isso tem trazido nas regiões que você trabalha, né? Tá. Doutor Evaristo, eu sempre parto do princípio de uma informação que nós temos que é segura. Hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas no planeta Terra e seremos 9 bilhões em 2050, até mais de 9 bilhões. Então, o desafio da humanidade é produzir alimento com sustentabilidade. Ou seja, você tem um sistema de produção que produza mais, mas que garanta a terra produtiva para gerações futuras. Esse é o grande desafio. E a integração lavoura-pecuária-floresta, que é nada mais do que você introduzir o componente arbóreo na área da sua atividade. Por exemplo, hoje nós produzimos madeira e proteína animal em nossas áreas. Só para ilustrar, antes, como nós praticávamos a pecuária extensiva, engorda de boi, a gente produzia só proteína animal. E produzíamos 4 arrobas de boi por hectare ano. A média nacional é 7. Você vê, eu estava abaixo da média. Hoje nós produzimos 18 arrobas de boi por hectare ano, mais 45 metros de madeira no mesmo hectare. E com o reconhecimento da parte da sustentabilidade, ou seja, a garantia que a terra continue produtiva para as gerações futuras, ele é muito reconhecido pela ciência. Então, para você ter uma ideia, eu chego na área de pasto degradado, faço primeiro uma lavoura de soja, ciclo curto. Normalmente plantamos aqui em novembro. Fevereiro, soja de 90 dias, 100 dias, nós colhemos essa soja e introduzimos as árvores na área. Na próxima safra, um ano depois, nós voltamos com o milho com braquiária para formar o pasto. E esses dois cultivos são fundamentais para dar um tempo para a árvore crescer e não ser prejudicada pela entrada do componente animal. Colhemos esse milho, grão, geralmente, né? Ou seja, 1 ano e 4 meses, nós já temos aquela área
produzindo madeira e proteína animal. Basicamente é esse o processo que nós fazemos todos os anos e sempre com melhorias. Me chama muita atenção o fato de eu fazer um pasto por ano e chega uma determinada altura que eu olho e falo assim, está muito bom. Mas daí 3 meses eu olho para trás e falo, não, pode melhorar aqui. Aí eu incorporo aquele conhecimento no ano seguinte. Em resumo, já são 13 anos que nós trabalhamos com isso, nenhuma das áreas foram praticadas as mesmas práticas, né, daquele ano anterior. A gente aprende muito. Então, doutor Evaristo, em linhas gerais, esse é o sistema de produção que nós, basicamente, você faz com que a terra produza algo mais do que ela tradicionalmente produzia, com uma viabilidade econômica e uma sustentabilidade. No tripé da sustentabilidade, esse sistema se apoia muito bem, tanto econômica, ambiental e social. Isso se percebe de maneira muito clara e tem chamado muita atenção do mundo pelas vezes que eu sou chamado no exterior para compartilhar essa experiência. E eu estou convencido de que eu vou seguir. Agora nós estamos seguindo um viés muito incentivado pela WRI para trabalharmos um pouco com espécies nativas desses sistemas integrados. E eu acredito que vai ter uma melhoria significativa com isso, porque isso permite resgatar e conservar a biodiversidade. E isso é fundamental para o nosso ambiente, planeta Terra. Claro. Antes da gente falar um pouquinho até desse aspecto que você colocou aí, né, de outras árvores, né? Porque tem árvores que fixam nitrogênio, tem árvores que as ramas podem ser usadas para os animais, né? Nós já trouxemos aqui exemplo de pessoal que tem grandes áreas até de LPF com acácia manjam, né? E usam isso, uma parte no confinamento, tudo isso, né? Mas ainda falando do sistema, né? Você explicou para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, quer dizer, não existe mais esse antagonismo assim obrigatório entre pastagem e lavoura. Você pode faz a lavoura, o milho planta com a braquiária, quando sai o milho vem a braquiária, daí um tempo pode voltar a lavoura naquela área, etc. E vai produzindo grão, produzindo pasto, produzindo carne, etc. Mas assim, eu conheço pecuarista que não vai comprar trator para plantar soja, não vai comprar colheitadeira para plantar soja, ele quer mexer com a pecuária, né? E talvez tenha o contrário também, gente de grão que não quer pôr boi na propriedade. E, ao mesmo tempo, todos os dois podem se interessar por esse sistema. Então, como é que o mundo rural aí na sua região, como é que foi conciliando ou procurando uma sinergia entre essas diferentes categorias de produtores? Isso está evoluindo a maneira de conceber a propriedade, de colaborar entre eles? Pode falar um pouquinho para nós disso? Doutor Evaristo, nós temos um trabalho, juntamente com a Emater Goiás, aqui no município de Quirinópolis, aqui em Goiás. Nós começamos em 2016 com um produtor lá, um pequeno produtor. São pequenos produtores de leite, com 40, 50 hectares, e que eu admiro muito e sinto muito honrado em poder fazer com que a ciência e tecnologia melhore a qualidade de vida e renda deles hoje. Nós começamos com um produtor, aí com o apoio da Emater, que é a função dela muito importante, junto com a Embrapa e o produtor, o pequeno produtor rural. Nós começamos esse trabalho e hoje são 84 produtores, pequenos produtores rurais no município, que produzem leite e madeira em suas propriedades. E com a disposição e com um ânimo muito grande. E isso é um exemplo que nós temos em termos da adoção da tecnologia. Em relação à sua fala do pecuarista, né, que ele é meio arredio à parte agrícola, né, mas a ciência tem mostrado de uma forma cada vez mais forte os benefícios de você fazer esse consórcio agricultura-pecuária, pelo boi safrinha, que você tem um pasto novo, e pela repercussão na produtividade da soja. A Embrapa Cerrado já mostrou que um acréscimo de 6 sacos de soja por hectare, quando você faz a integração lavoura-pecuária. Então, existe uma certa resistência, por enquanto, em relação ao componente arbóreo, porque as pessoas, às vezes, acham que é muito complexo, e não é complexo. Eu sempre recomendo, começa pequeno, porque na primeira vez a gente erra muito, e o prejuízo do erro fica menor.
Então, uma vez eu estava nos Estados Unidos, num evento lá com o Dr. Maurício Lopes, nosso ex-presidente. Eu vou aproveitar a fala dele lá para ilustrar aqui um pouco. Ele perguntou sobre como é que estava sendo essa adoção do ILPF no Brasil. Ele foi perguntado, né? E ele respondeu o seguinte, que o plantio direto, que é hoje amplamente utilizado no Brasil pelos produtores, foram mais de 10 anos de trabalho, de convencimento e de mudança das ideias. E o ILPF está indo no mesmo caminho. Para você ter uma ideia, doutor Evaristo, em pouco tempo, hoje nós já temos 17,5 milhões de hectares com o sistema ILPF. E essa rede de fomento, que é uma junção, a parceria público-privada aí da Embrapa com outras empresas que reuniram aí e que dão recursos para a Embrapa desenvolver esse sistema de produção, a meta dessa rede de fomento, juntando todos nós, é alcançar em 2030 34 milhões de hectares. E pelo monitoramento que se faz, percebe-se claramente que isso vai ser alcançado. Então, isso nos anima muito. E tem muita coisa ainda, muitas ideias novas, doutor Evaristo, que podem ser introduzidas. Eu acredito muito na força da transferência da tecnologia, a capacidade, e junto com o produtor, sabe? Você faz, hoje a Embrapa usa muito unidade de referência tecnológica, né? É junto com o produtor que você instala isso. E você tendo aquele produtor convencido, ele é uma máquina de difundir e dar credibilidade maior ainda à tecnologia. Agora, do ponto de vista prático, assim, o produtor, vamos supor, o produtor de leite, né? Essa soja dele, ele vai fazer com máquina própria ou ele vai ceder a área para um produtor de grão ou vice-versa? Existem essas parcerias entre os produtores ou ele vai ter que se tornar um cara que vai ter que fazer investimentos em maquinária, em coisa que não faz tão parte assim do universo cotidiano dele lá, tirando o seu leitinho das vacas, né? Doutor Evaristo, eu te agradeço muito a oportunidade para eu compartilhar uma experiência que nós vivemos. Quando nós começamos a trabalhar em Quirinópolis, os produtores com 40, 30, 50 hectares, não tinha como passar pelo componente agrícola, pela soja, porque não justificavam a colhedeira ir lá colher 2 hectares de soja, uma máquina ir lá plantar, que eles não tinham. É uma questão de escala. Aí nós fomos desafiados em fazer o sistema integração pecuária-floresta, ou seja, introduzir o componente arbóreo diretamente na área. Nós fomos e tivemos êxito. Então, nós saltamos o componente agrícola pela escala do pequeno produtor. E isso não impediu em nada ele ter todos os benefícios do componente arbóreo na sua atividade de leite. E isso me deu uma satisfação muito grande, que é no desafio que você aprende, né? Então, hoje essa parte já está solucionada e é um bom caminho. No meu caso, que eu pratico, doutor Evaristo, muitas vezes eu considero talvez um médio produtor, a propriedade tem uns 500 hectares. E aí eu não tenho maquinário grande que às vezes precisa. Agora mesmo eu precisava incorporar um calcário e um gesso na área e precisava de um trator que puxasse um disco, uma grade com disco de 36 polegadas. Tem que ser um trator no mínimo de 200 cavalos, um trator grande. Existem na região prestadores de serviço. Nós contratamos esses prestadores, é muito interessante quando você contrata um prestador. Se fura um pneu, não é problema seu. Se tem problema de comida, não é problema seu. Se tem problema de diesel, você elimina um punhado de coisa. É o caminho que eu encontrei para minha situação, que não estou tão presente. E é o que eu recomendo, sabe, para as pessoas. Hoje, quando você terceiriza várias atividades da fazenda, economicamente é muito viável e você consegue o resultado desejado. Eu não poderia comprar um trator de 200 CV, que eu nem sei o valor, e uma grade dessa de 36 polegadas, para o meu tamanho como produtor rural. Então, é essa a alternativa que nós encontramos. E para o pequeno mesmo, foi essa. E outra coisa que eu aproveito, doutor Evaristo, para mencionar, e o que chama atenção nesse sistema é que ele é viável para o pequeno, conforme nós já mostramos, para o médio, como é o meu caso, e para o grande produtor. É muito, muito interessante.
acho que já essa conversa nossa andou bastante, não é? Porque nós já mostramos aí todo o interesse desse sistema, as várias fórmulas, os vários caminhos, não é? Para se adiantar. Cada vez mais a terceirização é praticada na agricultura, realmente ela permite superar esses problemas de escala, ter mais eficiência, né? Eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, a região de Ribeirão Preto, de cana-de-açúcar, é a maior região produtora de amendoim da América Latina, mas esses produtores que produzem amendoim, eles nem terra têm, né? Eles vão lá nas áreas e isso resolve o problema para todo mundo, porque o usineiro não vai comprar plantadeira, colhedeira de amendoim, não vai se envolver com isso. Então a terceirização é uma realidade cada vez maior na agricultura. Eu acho que esse exemplo seu mostra a viabilidade do sistema para pequenos, para médios, para grandes. Eu queria talvez uma palavrinha sua só, antes da gente avançar mais, sobre esse tema do conforto animal, não é? Quer dizer, o que muda, né, na vida do boi? Se a gente entrevistasse um boi lá, perguntando para ele qual que é a diferença que ele vê num sistema que tem ILP e que tem ILPF, o que esse boi ia dizer para nós? Doutor Evaristo, nós já temos informações da ciência que nos garante a informação que eu vou passar aqui. O pessoal da Embrapa Cerrados e outras unidades, eu acho que o Gado de Leite também fez isso, avaliou gado, fêmeas, leiteiras, no sistema com árvores e no sistema sem árvores. E observou que a evolução das vacas, a ovulação das vacas foi muito maior quando elas estavam no ambiente sombreado. Outra pesquisa também da Embrapa Gado de Corte, isso é bastante interessante, eles avaliaram o consumo de água pelos animais que estavam no ambiente arborizado contra aquele que estava no ambiente tradicional sem árvore. A redução no consumo de água girou por volta de 20% a 30%. Isso é extremamente importante e significativo. O pessoal da Universidade Federal de Goiás aqui, eles usam muita fazenda para desenvolvimento de dissertação de mestrado, tese de doutorado, e eu tenho muito prazer em colaborar porque, além de eu sou da área da ciência e estar colaborando com a ciência, isso me completa muito. Também gera muitas informações da ciência sobre os benefícios. Uma delas foi uma dissertação de mestrado que uma aluna fez lá e descobriu que aqueles galhos finos, folhas e sementes que caem no solo representa 3.600 quilos de matéria seca por hectare que as árvores põem no solo, certo? Num período muito curto. Então, a ciclagem de nutrientes, que esse material que cai no solo se decompõe e nutre as próprias árvores, para você ter uma ideia no sistema, você aduba quando você planta as árvores na implantação e no primeiro ano. A partir daí, ela se autonutre. Então, isso são muito importantes. O conforto térmico, a diferença de temperatura no ambiente arborizado para o não arborizado é muito importante. E isso traz muitos benefícios para a fisiologia do animal. Isso já foi medido e já foi mostrado. Então, são os pastos lá na fazenda, doutor Evaristo, eles secam mais tarde, porque a cada 15 metros tem uma fileira de árvores. A velocidade do vento lá anda a 4,5 km por hora. Um vento fraco são 8. Então, o controle desse vento ajuda muito em segurar o pasto por mais tempo. São inúmeros os benefícios. Muito bom. Olha, nós já estamos com menos de 5 minutos aqui para acabar o nosso programa. Talvez faça assim, para depois você ter um tempo para dar uma mensagem aí para quem nos ouvindo, desse interesse que realmente já tem produtores que não fazem o ILPF com eucalipto, né? Fazem isso com leguminosas, e isso eles têm ganhos para o solo, continuam tendo ganho de madeira, tudo isso, né? Às vezes até de uma madeira de mais qualidade, como madeira do que o próprio eucalipto, né? E os brotos terminais eles coletam e dão para os animais, às vezes confinados, etc. Então você está abrindo aí uma experiência. O que já existe dessa parte de, além do eucalipto, como alternativa de espécie nativa ou outras para você incorporar no componente florestal? Doutor Evaristo, como eu pratico, eu sempre falo, quando você vai adotar esse sistema, presta muita atenção no mercado, que é muito ruim você produzir e não ter para quem vender. E como na minha situação onde eu estou, o mercado para madeira, para geração de energia, secadores de grãos, frigoríficos, vulcanização de pneus, laticínios, demanda muita essa fonte de energia para os seus processos.
Então faz com que eu trabalhe mais com eucalipto. Agora eu estou começando a abrir um caminho aí para trabalhar com as nativas. Algumas nativas que produzem madeira de alto valor comercial e que trazem uma contribuição significativa para o ambiente. Em relação às leguminosas, eu já fiz uma experiência com algumas leguminosas que você coloca na pastagem, sabe? Guandu, algumas espécies de leguminosas assim, e sem dúvida o benefício é muito grande. Mas por razões que eu não sei muito dizer, eu ainda não consegui avançar muito nessa parte, mas eu reconheço de uma maneira muito clara que os benefícios são muito grandes. Você vê, eu estou hoje trabalhando com aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio para gramíneas, tanto a braquiária como o milho, o produto de um trabalho da doutora Mariângela Hungria na Embrapa Soja. E esse ano nós vamos aplicar essa tecnologia, né, que seria a mesma que essa leguminosa faria da fixação, mas vamos fazer através dessas bactérias. E vamos trabalhar também esse ano com uma colega da Embrapa Milho e Sorgo, Cristiane, com bioinsumos. E que nas experiências dela lá, com esse bioinsumos, ela tem conseguido um aumento de 30 sacos de milho por hectare com a adoção dessa tecnologia. Então, são vários caminhos que você pode trilhar e eu ainda não fui muito para o lado dessas espécies arbóreas fixadoras de nitrogênio, então não tem muita propriedade para discorrer muito. Não, mas olha, realmente nosso tempo está esgotado, mas você deu uma visão muito boa de perspectivas de futuro, não é? Essas bactérias de vida livre, tudo isso vai avançar muito, né? Nós temos muito por construir. Realmente é o começo do caminho, né? Tem muito que vir por aí e conseguiremos isso com a ciência, com a inovação, não é? Com a prática, não é? Fazendo a coisa numa escala que não traga risco muito grande para ninguém. Você tem sido um mestre aí nesse caminho. Eu agradeço muito a sua participação. Eu passo a palavra para você por uma breve palavra aí de encerramento dessa nossa conversa. Vamos voltar a conversar ainda no futuro, tá bom? Muito obrigado, Abílio. Doutor Evaristo, eu gostaria de encerrar essa fala dedicando essa apresentação ao produtor rural brasileiro, especialmente o pequeno produtor rural brasileiro, que precisa tanto de um apoio. E eu tenho trabalhado com eles e eu sinto uma completude muito grande, porque eu consigo perceber claramente que eu consigo retribuir para a sociedade o investimento que é feito em mim através do salário. Isso me traz muita paz. Então, essa é a minha mensagem final. Estarei sempre à disposição, contem sempre comigo. É sempre um prazer poder servir. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Agradecemos, então, a audiência de todos e até a semana que vem aqui de novo no Brasil Verde.